Maravilha. Vamos começar devagarzinho aqui, à medida que o pessoal for entrando. Então, agora, oficialmente, um bom dia a todos. Espero ter tido uma boa semana. Hoje, o nosso segundo encontro do nosso curso / workshop, ou como vocês queiram chamar aí, sobre métodos quantitativos de pesquisa e introdução à estatística, voltada para profissionais de segurança pública. Antes da gente começar a aula propriamente dita, alguns anúncios paroquiais aí. Então, primeiro, lembrando, pessoal, eventualmente a gente vai ter atividades no Google Classroom ali. Eu postei uma na semana passada. Acho que na semana que vem a gente vai ter mais uma. Peço que se dediquem, eles façam mesmo as atividades, que ali é onde nós vamos desenvolver as habilidades chaves aqui para a nossa sequência de aulas, tá? Então, na semana passada, a gente postou uma atividade sobre perguntas de pesquisa. Esse é o básico para qualquer interpretação de pesquisa, se você quiser fazer as suas próprias perguntas. A gente tem que ter uma noção do que pode ser respondido com métodos quantitativos, para daí a gente poder avaliar eventuais estudos ali, o que foi feito, como foi feito. Se a gente não souber nem o que pode ser perguntado, como pode ser perguntado, fica difícil de dar prosseguimento. E também nós temos as atividades da Khan Academy. A Khan Academy é uma ONG, né, que oferece cursos de diversas áreas, né, em diversos idiomas, inclusive. E a gente tem essa opção de entrar lá e selecionar um pouquinho de cada curso, um pouquinho de cada coisa que a gente acha que é necessário para o nosso curso aqui. Não se assustem com o volume, acho que dá 50 e poucas atividades, mas são todas atividades, vídeos de 2, 3, 5, 10 minutos no máximo, um exercíciozinho ali que você vai gastar 5 minutinhos para resolver também. Só que tem que ser feito meio que todo dia, gastar ali 15 minutinhos, 20 minutinhos todo dia para se manter em dia. Se não deixar muito para frente ali, vai ter problema para conseguir cumprir lá, tá bom? Ali eles têm muito mais recursos do que eu tenho, que a gente tem aqui, né? Então eles têm muitas demonstrações visuais, muita explicação assim, muito básica, que a gente vai precisar quando a gente entrar na parte de estatística. Quando entrar na parte de estatística, a gente vai passar o básico bem passando, bem de passagem, né? A gente já vai para a parte aplicada. Então é bom que vocês já tenham um primeiro contato com isso, até porque já desenvolvam algumas dúvidas, alguma coisa, tá? Então peço que façam lá e, de novo, conselho, não deixem acumular. Vamos começar com uma revisãozinha rápida das principais coisas que nós tratamos no último encontro, e a partir da revisão a gente também já vai dando uma aprofundada e entrando com o conteúdo dessa semana, tá? Essa semana a gente vai trabalhar com tipos de variáveis, vai dar uma aprofundada nos elementos ali da causalidade, e vamos trabalhar um pouquinho com a hierarquia das evidências e desenhos observacionais de pesquisa. Bom? Então, semana passada a gente falou sobre pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, né? A gente falou lá que a pesquisa quantitativa ela busca estabelecer regras gerais, né, que a gente chamou de causalidade nomotética. E a partir dessas regras gerais eu vou tentar prever ou analisar casos específicos, certo? Existem 4 tipos de pesquisa quantitativa que a gente falou. Algumas dessas pesquisas elas buscam descrever uma determinada amostra, uma determinada população, né? Lembrando, quando eu falo em população, estou falando de regra geral. Outras pesquisas buscam explorar relações ou associações, né, entre diferentes variáveis. E existem as pesquisas de causalidade, que elas vão tentar investigar uma relação de causalidade entre duas variáveis. Dentro dessa ideia de causalidade, existem algumas pesquisas especiais, um tipo especial de pesquisa, que é a pesquisa de avaliação de impacto, que eu vou tentar investigar a relação de causalidade entre uma intervenção qualquer, vamos dizer, uma aplicação de policiamento na área, e
uma outra variável, vamos dizer ali, o número de crimes, certo? Então, não deixa de ser uma investigação causal, mas é um tipo específico de investigação causal. Tem suas peculiaridades, principalmente porque eu vou estar lidando com dados em mundo real, né? Eu não vou estar lidando com dados em ambiente controlado, em laboratório, certo? A gente fala em quantitativa, né? A gente falou na aula passada, quantitativa é uma ideia de estabelecer quantidade, de contar, de medir, tá? E existem diversas formas da gente medir, e nessas diversas formas a gente vai gerar diferentes tipos de variáveis. Tá certo? Dependendo do que eu estou medindo, dependendo do que eu estou contando, eu vou ter um tipo de variável diferente. O primeiro tipo de variável são as variáveis. São as variáveis. Lógico, né? São as chamadas variáveis quantitativas ou numéricas. Esse termo numérico ela não é muito usado, tá? Porque ele pode ser um pouco enganoso. Já vou mostrar para vocês o porquê. Tá? É aquele tipo de variável que a gente está mais acostumado a ver. É um número. Tá? É um número que representa uma espécie de contagem. Tá? Então, em números, a gente pode falar aqui números, exemplos, né? Peso, altura, número de ocorrências, quantas vezes foi vítima, carga horária de trabalho, números exemplos aí. Eu vou fazer a distinção aqui só porque é uma distinção comum na literatura, mas já vou explicar para vocês, isso aqui não é tão relevante, tá bom? A gente tem, dentro das variáveis quantitativas, a gente tem variáveis contínuas. Variáveis contínuas e as chamadas variáveis discretas. O que são as variáveis contínuas? São aquelas que assumem um número infinito, podem assumir um número infinito de valores, inclusive entre diferentes valores. Então eu pego lá, entre 0 e 1, eu tenho vários valores. Eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, e assim vai. Entre 0 e 0,1, eu tenho 001, 002, 003, assim vai indo, e assim a gente vai indo até infinitas casas decimais. Então, isso é uma variável contínua. Uma variável discreta, eu tenho um número finito, tá, de valores possíveis dentro de um intervalo. Então, o exemplo mais comum são números inteiros, contagem. Né? 1, 2, 3. Tá, eu estou contando, vamos dizer que eu esteja contando o número de ocorrências. Então, eu tive 3 roubos na minha área hoje. Tive 4 roubos. Eu não tenho como ter 3 roubos e meio. Né? Ou eu tive ou eu não tive. Certo? Isso aqui é uma divisão mais teórica. Na prática, essa divisão ela não faz muita diferença. Por quê? Toda vez que eu estou medindo alguma coisa, eu tenho uma limitação, que é a precisão do meu instrumento. Então, na verdade, no mundo real, você nunca vai lidar com uma variável puramente contínua. Então, vamos dizer que eu esteja pegando peso. Balança de peso corporal, geralmente ela tem uma casa decimal depois da vírgula. Então, você vai ter lá 90,2 quilos. A outra pessoa, 90,3. Eu posso ter algum valor entre esses dois? Não, porque minha balança não mede. Então, na prática, eu nunca vou ter essa variável 100% contínua, e na prática eu vou trabalhar com variáveis discretas como se elas fossem contínuas. Tá? Então, só para vocês saberem que existe essa definição, mas ela tem pouca consequência prática. Desculpe. Existe essa diferença, mas essa diferença ela tem pouca consequência prática. Outro tipo de variável são as variáveis qualitativas. Não confundam variável qualitativa com estudo qualitativo. Certo? Desculpe, não fui eu que inventei os termos. Tá? Então, a gente usa essa quali-quanti para várias coisas.
Então, o que são variáveis qualitativas? O nome já diz, são aquelas variáveis que elas atribuem uma certa qualidade para aquilo que está sendo medido. Eu não tenho uma contagem, eu não tenho um referencial numérico para isso. Por que eu falei que quando eu falo de variáveis quantitativas eu chamo de variável numérica pode ser enganoso? Porque na maior parte das pesquisas, mesmo as variáveis qualitativas, por uma questão de economia, por uma questão de facilidade, você usa números para representar essas variáveis, tá? Então, só para não causar confusão. O que a variável qualitativa ela vai fazer? Ela vai dar um rótulo para as coisas, certo? Uma dos tipos de variáveis qualitativas que a gente tem são as variáveis categóricas. Então, vai criar categorias, ela vai atribuir um rótulo para as coisas. Ups. Ela vai atribuir um rótulo para as coisas. Então, vamos voltar para o nosso exemplo dos roubos. Tá? O que foi roubado? Então, tipo de bem que foi roubado. Eletrônico, celular, dinheiro, cartão de crédito. Tudo isso são variáveis categóricas. Agora, imagina que você está trabalhando, vou pegar aqui o exemplo da base de dados do Boletim de Ocorrência Unificado do Paraná. Você está trabalhando com 200 e tantas variáveis, tá? Com 2 milhões e poucos de boletins ao ano. Então, é um banco de dados muito grande. Então, para facilitar, quando você chega nessas variáveis categóricas, muitas vezes eles dão um código numérico para elas. Então, a gente coloca lá, vou colocar aqui, bem roubado. E a gente coloca lá, celular, 2, cartão, 3 e assim por diante. Tá certo? Então, não se deixem levar pelo que está escrito. Tentem entender o que aquilo está descrevendo. Porque aqui, nesse caso, se eu estou falando de variável quantitativa, eu estou falando de quantas coisas foram roubadas, eu posso dizer, não, 3 coisas foram roubadas, foram 3 vezes mais do que uma coisa, foi pior, que mais coisas foram roubadas e por aí vai. No caso da variável categórica, eu não posso afirmar isso. Percebe? Eu não posso dizer que um cartão vale 2 celulares, né, nesse exemplo que eu dei. Eu não posso dizer que 2 celulares vão se transformar num cartão ou ter o mesmo valor no cartão. Não, isso aqui é simplesmente um rótulo. Beleza? Existe um tipo especial de variável categórica que a gente chama de variável dicotômica. Ou, binária. Tá, isso aqui é muito importante para a área de segurança pública, tá? A gente usa muito esse tipo de variável. O que é a variável dicotômica binária? Aquela variável que ela só pode assumir 2 valores. Sim ou não. Aconteceu ou não aconteceu. Branco ou não branco. No caso de raça, eles usam muito isso. Então, vários exemplos nesse sentido. Então, eu só posso ter 2 valores, e esses 2 valores, eles são mutuamente exclusivos. Ele não pode ter acontecido e não ter acontecido ao mesmo tempo. Tá certo? Se eu tiver uma possibilidade de ter acontecido as 2 coisas ao mesmo tempo, assumir os 2 valores ao mesmo tempo, aí eu vou estar falando de uma variável categórica, né, porque eu tenho 3 possibilidades, e não só 2. Beleza? E nós temos um outro tipo de variável qualitativa, na verdade ela fica bem no meio do caminho, que são as variáveis ordinais. O que são as variáveis ordinais? Elas são variáveis categóricas, mas que eu consigo estabelecer uma ordem entre elas. Eu consigo dizer o que é pior, o que é melhor, de alguma forma, vamos dizer assim. Então, o melhor exemplo dessas variáveis ordinais são aquelas perguntas, você vê muito em questionário, aquelas perguntas, concordo muito, concordo pouco.
né? Então, você tem lá, geralmente, 5 alternativas, né? Nós chamamos isso de escalas Likert, ou Likert, certo? Em que nós temos lá 5 alternativas. Então, gosto pouco, ou melhor, não gosto. Então, você tem lá, não gosto, gosto pouco, gosto, gosto muito, ou concordo muito. Ou seja, aqui a gente criou uma escala Likert de 4 pontos, a gente chama, né? Então, aqui eu consigo estabelecer uma ordem, tá? Diferente do nosso exemplo aqui, ó, celular, cartão, por aí, eu não tenho como estabelecer uma ordem aqui. Aqui eu tenho, tá? Eu sei que gosto pouco é mais do que não gosto, mas eu não tenho como dizer isso, Érica. Vai de discordo totalmente a concordo totalmente. A opção neutra depende muito do que você está perguntando, tá? O normal da escala Likert, os normais, né? São 4 ou 5 respostas possíveis, você vai achar com 7 ou 10 também. 10 fica muito, o pessoal diz que fica muito aberto, fica difícil de você diferenciar as respostas. A questão do 4 ou 5, como você falou ali, às vezes a resposta neutra ela não é interessante para o pesquisador. Então você bota 4, como eu botei ali, que você força o respondente a jogar para um dos lados. Para você pelo menos saber se ele tende para um dos lados de alguma forma. Então, dependendo do que eu estou pesquisando, eu forço a resposta, eu deixo um número par de possibilidades. Mas, enfim, aqui eu consigo dizer, né, eu consigo diferenciar, existe uma gradação aqui, certo? Qual que é a diferença entre não gosto e gosto pouco? Ela não é precisa, eu não consigo dizer, tá? Por isso que ela não é uma variável quantitativa, tá? Mas eu tenho uma certa ordem aqui. O que é o legal das variáveis ordinais? Por isso que eu falei que elas estão no meio do caminho. Dependendo da pesquisa, dependendo da pergunta, atendidos alguns pressupostos, a gente vai falar muito de pressupostos aqui. O que é um pressuposto, galera? Própria palavra. Pressuposto. É uma coisa que eu já supus, eu já aceitei como correta antes de eu começar a trabalhar. Eu tenho como verificar, tenho testes para fazer, que eu posso verificar isso, mas muitas vezes não tem teste nenhum, você aceita aquilo como se verdade fosse para você conseguir trabalhar. Tá? Então, dependendo do que eu estou estudando, dependendo aceitando alguns pressupostos, eu posso trabalhar com variáveis ordinais como se contínuas fossem, tá? Você vai achar muito estudo fazendo isso. Tá? Isso vai ter, isso quando a gente começar a trabalhar em estatística, a gente vai falar muito sobre isso. A estatística ela vem da matemática, então grande parte da estatística ela é teórica. Então você desenvolve esses testes, esses modelos a partir de uma teoria, álgebra, uma série de métodos, partindo de alguns pressupostos. Só que muitos desses testes, desses métodos, eles funcionam mesmo se esses pressupostos forem violados. Aí isso você só vai descobrindo na prática. Então, até eu estava conversando com um colega aqui do centro de pesquisa alguns dias atrás, sobre exatamente isso, né, sobre o uso de variáveis ordinais como se fossem contínuas. E na prática acaba funcionando, né, os métodos eles acabam dando conta dessa diferença, tá? Tudo vai depender, de novo, do que você está pesquisando, como está sendo perguntado, tá? A gente vai falar isso bastante quando a gente for falar em medição. Pessoal, sobre tipos de variáveis, alguma pergunta? Maravilha.
Aula passada também, a gente falou sobre causalidade, né? Então, causalidade seria uma relação entre duas variáveis, né? Ou entre dois fenômenos, em que o fenômeno A causa o fenômeno B. Tá? Lembrando, a discussão do que significa causar, ela é interminável, você vai buscar desde Platão e Aristóteles até os dias de hoje, gente dedicando carreira inteira sobre isso, tá? Então, é tão simples assim. Apesar de a gente usar o termo com uma certa tranquilidade, né? Então, dentro da pesquisa se aceitam três elementos básicos, né, da causalidade. Primeira, que a gente falou, ordem temporal. Lembrando, pessoal, causalidade aqui que a gente está falando, a chamada causalidade nomotética, né? A causalidade quantitativa. Tá? A gente está falando de uma causalidade que, na maioria das vezes, ela não é total, ela vai ser responsável por um pouco do fenômeno, não a totalidade dele, e por aí vai, tá? Então eu faço essa ressalva, que pode ter gente de outras áreas aí, uma bagagem de conhecimento maior, dependendo do autor que está trabalhando com causalidade, em outros textos filosóficos, etc., você vai achar outros elementos da causalidade. A própria ordem temporal, dependendo do autor que você está usando, não se aplica. Mas aqui, para o critério científico, esses são os critérios que a gente está buscando. Ordem temporal. Então, voltando lá. Se um fenômeno A causa o fenômeno B, necessariamente ele tem que acontecer antes. Não tem como A causar B acontecendo depois. Quais foram os pontos que a gente destacou para vocês na última aula sobre isso? Eu posso ter um problema com isso quando eu for investigar o mundo real, né? Se eu não estiver numa situação de laboratório, numa situação controlada. Eu posso ter o chamado efeito feedback, em que A causa B e, na sequência, B tem um reflexo em A, direto ou indireto. Tá? Isso vai ser um problema para eu investigar a causalidade, que isso se entrelaça de uma forma que vai se embolando, fica difícil você separar as duas coisas, vira o famoso problema do ovo e da galinha. Eu posso ter... Na conciliação, você pode propor a solução. Mediação, você só vai pagar. Se a gente consegue. A gente pode ter também um efeito atrasado, o lag effect, que vocês vão chamar na literatura. Então, A pode causar B, mas isso pode demorar tanto tempo que fica difícil de eu estabelecer essa ordem temporal. Se A é um fenômeno que aconteceu uma vez só, maravilha, fica fácil. Aconteceu, 30 anos depois aconteceu o fenômeno que eu queria. Por exemplo, causas genéticas de qualquer coisa, a própria criminalidade. Você não tem grandes mudanças genéticas ao longo da vida. Tem algumas pesquisas indicando que pode ter alguma coisa, mas nada muito relevante. Então, causa genética nasceu com a pessoa, ela vai se manifestar lá 30, 40, 50 anos depois. Pelo menos aconteceu antes. Agora, se eu tenho alguma coisa que ela acontece recorrente, por exemplo, nutrição, por exemplo, exposição a estresse. Então, isso está acontecendo de uma forma recorrente, fica difícil. Imagina uma coisa que acontece com você todo dia, e dali, sei lá, 5 anos, você tem exposição ao estresse. Tá? O policial ali está exposto ao estresse todo dia, falando só de estresse da profissão, nem falando do estresse da caserna. Né? Dali alguns anos ele desenvolve algum problema psiquiátrico. Só que ele continua exposto ao estresse.
Aí muitas vezes, pô, será que foi o estresse que causou o problema? Não, mas o estresse está acontecendo depois. Veja, ele continua exposto ao estresse e não está agravando o problema. Não percebe que fica difícil você desenlaçar isso, né? Você separar isso. Então são as dificuldades da gente estabelecer ordem temporal. O segundo elemento, aqui eu estou mudando a ordem em relação à aula passada, por uma questão de didática, tá? Só para facilitar a minha aula aqui, mas não existe um elemento mais importante que o outro. Por que curso é mediação e negociação? Porque as mesmas ferramentas que eu utilizo no processo de mediação, eu posso utilizar. Tenho inveja desse pessoal com capacidade de prestar atenção em 2 aulas ao mesmo tempo. Cara. É um bom mediador. É um bom mediador. Segundo elemento é a associação ou, geralmente, que a gente está buscando a correlação entre variáveis. Lembrando, associação é uma relação genérica entre 2 variáveis, tá? Correlação, ela implica um tipo específico de associação que é a correlação de Pearson, ou variações dela que surgiram depois, tá? Então, para que eu tenha a causalidade entre A e B, uma variação em A tem que acontecer junto com a variação em B, considerando ali aquele lag, toda a questão de feedback e tal, mas quando eu observar uma relação, uma variação em A, eu tenho que ter alguma variação em B, beleza? Se eu tiver, por exemplo, o valor de A subindo e o valor de B nem se mexendo, eu não posso ter causalidade, porque eu não tenho associação, eu não tenho associação, eu tenho correlação entre elas, beleza? Esse é um dos elementos. Então, só lembrando, tendo associação, eu tenho causalidade? Não. Mas eu não posso ter causalidade se eu não tiver associação. É uma condição necessária, eu tenho que ter. Então, é mais fácil desprovar a causalidade, ou provar que não existe uma relação causal, do que eu provar que existe. Tranquilo? O pessoal começa a chegar no escritório aqui, desculpe se tiver um pouco de barulho de fundo. E o terceiro elemento da causalidade é o mais relevante, o mais difícil, na verdade, de você trabalhar, é que essa associação, essa correlação, ela existe e ela não pode ser espúria. O que é uma associação, uma correlação espúria? Quando eu tenho uma causalidade reversa, né? Essa associação é gerada por um efeito de que B causa A, ou, né, eu tenho uma terceira variável causando as duas, né? O exemplo que a gente deu foi a relação entre consumo de sorvetes e número de homicídios. Geralmente, essa causalidade reversa, a gente não se preocupa muito com ela. É bom saber que é possível, tá? Mas a gente não se preocupa muito com ela por causa disso aqui. Se eu já estabeleci uma ordem temporal, né, se para que A cause B, A tem que acontecer antes que B, eu já estabeleci isso, não é possível que eu tenha B causando A, né, porque A aconteceu antes. Mas é bom vocês saberem que existe essa possibilidade de vocês começarem a investigar uma relação de causalidade no sentido contrário, né? Começa primeiro pela associação, deixa a ordem temporal por último. Vocês já vão ver por quê, porque é mais difícil às vezes, mais trabalhoso de você desenhar um estudo para isso. Tranquilo até agora? Beleza, galera, se vocês não fizerem pergunta, eu vou aceitar que tá tudo certo. Vocês estão entendendo tudo. Como é que eu faço para eliminar essa possibilidade entre as? Você nunca vai eliminar de fato, né? Você vai dizer que ele é pouco provável, né? Para que eu
possa descartar essa possibilidade com uma certa margem de segurança, eu preciso estabelecer o que a gente chama de controle de variáveis de confusão. Ou confundidores também, vocês vão achar esse termo. Isso aqui é uma variável, isso aqui é o que a gente chama de variável de confusão. Tá? Por que é uma variável de confusão? Porque eu estou investigando uma relação entre A e B, tá? E eu tenho um troço aqui confundindo essa minha análise. Eu tenho duas formas de controlar isso. A ideia de controlar a variável de confusão é, de certa forma, anular o efeito dessa variável durante o estudo, ou manter constante em todos os momentos. Tá certo? Essa é uma das coisas mais difíceis da gente provar. Não se prova, né? Você vai reduzindo a possibilidade de acontecer. Mas é uma dos elementos mais difíceis da gente apresentar, porque a gente não consegue prever e controlar todas as possibilidades. Se a gente está trabalhando com pesquisa, por exemplo, desenvolvendo um medicamento novo, você começa lá com os testes in vitro, depois você vai para testes in vivo, né? Você começa a testar em animais de laboratório, extremamente controlados, geneticamente controlados, todo um controle que você consegue, de certa forma, manter tudo constante. Na segurança pública, isso não é possível. Tem como. Eu não consigo isolar a variável que eu poderia estudar. Eu consigo ter um certo controle, mas eu não consigo isolar de fato. E eu não consigo saber quais são todas as variáveis que podem estar influindo. Vamos voltar, por exemplo, do homicídio. Então, eu estou estudando as causas do aumento de homicídio, de homicídios, né, de crimes violentos, usando o homicídio como indicador. O que influencia em cima disso? O que influencia isso? Eu tenho algumas variáveis que a literatura já me diz, isso aqui influencia. Então, essas variáveis, eu consigo controlar elas de alguma forma. Agora, eu tenho como prever tudo? Não, tem um monte de coisa que eu não sei. Eu ainda estou estudando. Se eu soubesse tudo, eu não precisava estar estudando para começo de conversa. Se eu soubesse o efeito que tudo causa. Então, essa é uma das coisas mais difíceis da gente trabalhar, por conta dessa impossibilidade de controlar tudo. Eu vou ter dois tipos de controle de variáveis, tá? Básicos. Eu vou ter o controle experimental, que eu particularmente, para questão didática, eu chamo de controle ativo. Esse termo vocês não vão achar na literatura, é um termo que eu uso aqui só para uma questão didática, eu acho que é mais explicativa. Então eu vou ativamente garantir que ou aquela variável não está jogando, né? Ou eu consigo, no caso da segurança pública, você não vai conseguir fazer isso, anular o efeito de variáveis, ou eu vou manter essa variável constante ao longo de todo o meu estudo. Como é que eu faço isso? Então, eu vou estudar, por exemplo, o efeito de... um estudo nosso aí que já foi publicado e está na segunda etapa, está em processo de submissão. O efeito do uso de cinto de segurança no tempo de desembarque da viatura em caso de emboscada. Então, uma das variáveis que a gente previu como uma variável de confusão era a estatura do policial. Parece um pouco óbvio, né? Quanto mais alto o policial, mais dificuldade ele vai ter de sair teoricamente, né? Pelo menos assim, num palpite, né? Mais dificuldade ele vai ter de sair da viatura.
Então, vamos trabalhar só com o pessoal alto, ou só com o pessoal baixo, ou só com a minha cancha ali. Se eu permitir que eu tenha um policial muito baixo, um policial muito alto, dependendo do desenho que eu estou usando, né, eu vou ter problemas de análise. Se eu for trabalhar com grupos, se eu tiver um grupo muito alto, um grupo muito baixo, na média, eu vou ter problemas na minha análise, certo? Então, como é que eu faço? Quando eu for recrutar as pessoas para esse estudo, não, ó, eu quero trabalhar só o pessoal nessa faixa de estatura. A gente está começando aqui no Alert um estudo sobre a atuação de policiais à paisana, em caso de ocorrência de atirador ativo. Qual que é a forma mais segura de o policial se identificar na ocorrência, né? Não arriscar tomar um tiro amigo. Então, uma das coisas que a gente cuidou foi para que a equipe de intervenção policial, a equipe de intervenção fosse sempre a mesma. Porque se eu tenho diferentes policiais atuando uniformizados, né, eles vão ser figurantes, eu posso mexer na qualidade da tomada de decisão. Então, eu vou usar sempre o mesmo policial tomando a decisão de atirar ou não atirar para evitar esse problema. Ou o contrário, né? Ou eu vario o policial que está tomando a decisão, poderia, né, variar o policial que está tomando a decisão e usar sempre o mesmo policial a paisano, para a gente evitar essas variações muito grandes. Isso é um controle experimental. Eu estou ativamente garantindo que a minha variável de conclusão, minha potencial variável de conclusão, né, eu não sei se ela é ou não é, porque eu não estudei isso, se mantenha constante. Certo? Outro tipo de controle de variável é o que a gente chama de controle estatístico. Ou eu gosto de chamar de controle passivo. Que não sou eu que estou fazendo esse controle. Então imagine, pessoal, quando eu estou estudando qualquer coisa, pega lá a pergunta pica, eu estou investigando efeito de intervenção sobre um desfecho, beleza? O que eu estou investigando, na verdade, é a variação das coisas. Tá? O quanto a variação na intervenção faz variar o desfecho. Se eu tiver tudo igual, tudo constante, eu não tenho como fazer análise. Eu tenho que ter variação. A análise estatística ela depende dessa variação, dessa flutuação dos dados. Então, imagine que a gente esteja trabalhando aqui com um estudo em que eu quero analisar carga horária de treinamento em tiro, tá? E a precisão. Ou nota no teste de tiro. Então, essa aqui é a minha variável independente, né? A minha intervenção. Esse aqui é a minha variável dependente do meu desfecho. Maravilha. Então, eu pego lá uma turma de policiais, pego um batalhão inteiro lá, 200 e poucos policiais. Vou passar esses caras num teste de tiro. TAT lá, teste aptidão de tiro. Eu vou ter uma variação aqui. Beleza? Então eu vou ter policiais que vão atirar melhor, policiais que vão atirar pior. Eu vou ter uma variação na nota. Certo? Se todo mundo teve a mesma nota, alguma coisa está errada, provavelmente no teste. A gente vai falar disso na aula que a gente for falar de medição. Tá? Então eu vou ter uma certa variação aqui, que eu vou representar por essa bolinha. O nome disso aqui que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar um pouquinho com isso na estatística também, vocês vão ver nas aulas aqui na Kelly, se chama diagrama de Venn. Só para vocês saberem o nome. Então, vamos representar aqui essa bolinha como a bolinha da carga horária de treinamento. Deixa eu ver se eu consigo mudar por aqui. Ótimo, consegui.
Um pouco dessa variação, ela é explicada pela variação na carga horária de treinamento. Tem policial que vai treinar por conta, ele atira mais. O cara de grupo tático geralmente também passa por mais instrução, mas não tudo. Dentro da carga horária de treinamento, a gente também tem uma variação. Como eu falei. Beleza? E um pouco dessa relação entre a carga horária de treinamento e a precisão, existe uma relação entre essa variação, que é o que a gente diz, a parte do treinamento que explica a precisão nesse caso. Certo? Então, essa parcela aqui é o que a gente diria que causa, né, o desempenho do policial. Isso aqui, essa parte de fora aqui, é a parte do desempenho do policial, da precisão do policial, que não é causada pelo treinamento, é causada por inúmeros outros fatores. Certo? O que seria uma variável de confusão aqui, nesse nosso exemplo? Opa. Eu poderia ter uma variável de confusão aqui, que é o número... cara. Que é... Aí. Que é o número de disparos. Caramba, cara, eu cliquei nessa caneta aqui, ela parecia verde na minha tela. É roxo aqui. O número de disparos dados no treinamento. Tá? Se eu fizer só treinamento em seco, eu vou ter algum ganho, com certeza, mas acredito que não seja igual a um treinamento com disparo. O policial quer tirar mais, provavelmente vai ter um desempenho melhor. Provavelmente, né? Não é uma certeza. Então, eu tenho um pouco dessa variação na precisão explicada pelo número de disparos. Parece um arco-íris esse negócio. Então, o que a gente consegue ver aqui? Então, eu tenho uma variação dentro da precisão, está ali a minha bolinha preta. Né? Um pouco dessa variação da precisão ela é explicada pela carga horária do treinamento. E um pouco dessa variação ela é explicada pelo número de disparos que esse policial deu quando está sendo treinado. E eu tenho uma pequena área aqui que ela é explicada pelos dois ao mesmo tempo. Percebem isso? Então, o controle estatístico, o que ele vai fazer? Eu vou usar técnicas, tem várias formas de fazer isso, tá? E na prática, vocês vão botar isso no computador, o computador vai fazer isso para vocês. Eu parto de alguns pressupostos sobre a natureza dessa variação aqui, e eu vou simplesmente remover esse efeito. Eu vou simplesmente remover o efeito dessa variável, número de disparos. Da minha análise. Então, isso é um controle estatístico. Então, eu vou ficar apenas com o efeito da minha variável de interesse, da minha variável independente. Ficou claro isso, pessoal? Não? Pelo menos o Jean está com a câmera aberta ali, eu consigo saber que ainda não caiu minha conexão. Não. Ficou. Para mim ficou tranquilo. Beleza. Quais que vocês acham? Interajam ali no chat um pouco. Na teoria, né? Na teoria. Qual dos dois tipos de controle vocês acham que é melhor? É eu chegar ativamente a controlar a variável,
ou eu deixar que a matemática faça isso por mim? Eu acho melhor começar pelo ativo, né? Quanto mais a gente tirar os confundidores ali palpáveis, visíveis, a gente já vai diminuir o erro estatístico, vamos dizer assim. E aí a gente consegue aproximar mais, ter uma validade ecológica ali maior. Validade ecológica é uma outra discussão. Inclusive, muitas vezes é o contrário. Quanto mais eu controlo, quanto mais controle experimental eu tenho no estudo, menor a validade ecológica. Minha dúvida principal seria como definir se a variável não tem relação de causalidade comprovável. Se quiser abrir o microfone, hein, Diego, explicar melhor tua pergunta, tua dúvida, fica à vontade. Não, achei que tá tímido. Tá bom. Densidade policial e redução da criminalidade. Então, assim, comprovável, até que bom que você colocou entre aspas ali na tua pergunta, você nunca vai conseguir comprovar, né? Você vai estar sempre trabalhando com uma probabilidade menor de aquilo acontecer. Sempre, a tua discussão sempre vai ser essa. Não é impossível, mas é tão improvável que eu posso aceitar como impossível. É basicamente isso que você está fazendo. Você consegue manipular as variáveis, hoje a gente vai começar a falar sobre isso, né, através do teu desenho do teu estudo. Então, grande parte dos neurônios queimados ali no estudo é no planejamento para você conseguir enxergar esse efeito que você quer enxergar. Da forma com que a gente faz, assim, no dia a dia, não, você não vai conseguir. Não, eu apliquei o policiamento hoje, amanhã reduziu o crime. Assim você realmente não consegue demonstrar. Você precisa de um planejamento maior, né? Você precisa de mais tempo de observação e por aí vai. Beleza? Não sei se eu cheguei a responder a tua pergunta, Diego. Beleza. O problema do controle estatístico de variáveis de confusão são os pressupostos. Então, eu parto do princípio que essa variável ela segue um tipo de distribuição específico, que ela tem algumas características específicas que às vezes pode não ter. Tá? Então, eu estou correndo o risco de estar errando na minha análise. Beleza? Então, o ideal é você controlar experimentalmente o que você conseguir e depois você partir para o controle estatístico. Um outro problema muito grande do controle estatístico vai acontecer quando você trabalhar com aqueles construtos teóricos. Disposição para fazer alguma coisa. Sabe aqueles construtos que a gente cria? A psicologia usa muito isso. Porque quando eu começo a tirar elementos, veja aqui, simplesmente eu estou deletando elementos aqui da minha análise, né? Da variação ali na minha análise. Então, dependendo do construto, eu posso tirar o elemento que eu estou tirando, pode ser um elemento que faz parte daquele construto, e tirar aquilo não faz sentido. Não sei se isso faz sentido para vocês. Então eu começo a deletar coisas e no final das contas eu não estou medindo mais aquilo que eu estava disposto a medir. Tá? Então eu sempre prezo pelo controle experimental nos estudos. Tá? Então, como eu sempre falo aqui, inclusive nas reuniões, eu prefiro controlar experimentalmente os principais suspeitos e daí o resto a gente deixa a matemática se encarregar deles. Ou eu não conseguir prever, ou alguma coisa que surja ali a mais, daí eu deixo a matemática, ou que eu não consiga controlar, né, não tem jeito, aí eu deixo a matemática tomar conta. Beleza? Dúvidas, pessoal, dessa questão do controle de variáveis? E
a gente ainda está falando causalidade. Eu até coloquei, desculpa, até coloquei entre parênteses aqui na última aula. Deixa eu só voltar. Eu até coloquei entre parênteses na última aula. Muitas áreas, aí incluindo a criminologia, a justiça criminal, a segurança pública, eles pedem que você tenha algum tipo de mecanismo para um mecanismo teórico, pelo menos, né, para que você tenha uma relação causal. É mais uma forma de dizer que essa relação que você controla não é espúria. Faz sentido eu achar esse tipo de relação? Não. Então, o campo ele não aceita como uma relação causal. Você vai dizer que é uma associação que tem uma grande chance de ser causal, mas ainda você não conseguiu entender direito como acontece. Mas isso é coisa do consenso da área, tá? Não são todas as áreas que vão exigir a necessidade de você ter esse mecanismo teórico. Maravilha, galera. Agora, como é que eu encontro evidência de causalidade? Como é que eu encontro evidência de causalidade? Isso vai depender muito do meu desenho de estudo. Tá? Como eu vou observar, ou manipular, ou coletar as variáveis. Então, dentro da doutrina de polícia baseada em evidências, deixa eu só abrir outro aqui. Então, dentro da filosofia de polícia baseada em evidências, nós temos uma coisa que nós chamamos, não só da polícia baseada em evidências, né, outras filosofias de ciência prática baseada em evidências, a gente tem uma hierarquia dos desenhos de estudo. Então, começando desde lá de baixo, da evidência de qualidade mais baixa, até antes da gente passar um pouquinho por isso aqui, é importante falar que isso aqui é uma base. Isso aqui é uma base. Isso aqui não define a qualidade do estudo. Isso aqui é uma base. Então, em regra, lá para cima, os experimentos controlados e aleatorizados, eles são melhores que estudos quase experimentais, por exemplo. Tá? Mas, se forem bons, né? Se o resto for igual. Muitas vezes, um quase experimento muito bem feito é bem melhor para produzir uma evidência muito mais robusta do que um experimento controlado e aleatorizado ruim. A gente vai falar isso, um pouquinho mais sobre isso lá na frente. Então, lá embaixo, nós temos o tipo mais básico de evidência, que são as opiniões dos especialistas, né, e os estudos de caso. O que é o estudo de caso? A gente aplicou esse tipo de policiamento lá no outro batalhão e deu certo. Isso é um estudo de caso. A opinião do especialista é o que a gente faz na maior parte das vezes. Né? Então, reúne um monte de instrutor lá. Qual que é o melhor jeito de fazer isso aqui? Essa é a opinião do especialista. Agora, perceba. Aqui eu estou falando daquilo que é suspeito, daquilo que pode ser que seja. Tá? Então, se a melhor evidência eu tenho, não tem mais nada de evidência, tudo que eu tenho é opinião especialista, é o estudo de caso, eu posso usar isso como evidência? Sim ou não?
Poder eu posso. Tá? Eu posso. Se for a melhor evidência que eu tenho, eu posso. Agora, eu vou ter que ter muita cautela. Beleza? Vai depender do quão necessário é eu usar aquilo naquele momento, né? Em que extensão. Uma coisa é eu tomar a decisão em nível de companhia para um dia, para um plano de serviço, para uma coisa que eu preciso ali naquela hora. Outra coisa, eu querer tomar a decisão para toda uma instituição, para padronizar, para aquilo ali ser padrão dali para frente. Então, tudo vai depender do tamanho da decisão que eu tenho que tomar. Eu posso usar isso aqui para tomar uma decisão pontual? Posso. Posso usar isso aqui para definir política pública? Não, hipótese nenhuma. Certo? Na mesma ideia, você tem relatórios técnicos ou relatórios de pesquisa que não foram revisados por pares. Relatórios que a gente produz dentro da caserna. O que é a revisão por pares? Para quem aqui, porventura, não esteja familiarizado com a ideia da tramitação da pesquisa, vamos dizer assim. Quando eu faço uma pesquisa, eu escrevo um artigo, né, um paper, e eu mando para uma revista para ser publicado, outros pesquisadores, aí dependendo do nível da revista, vai ser o nível do revisor, né? Outros pesquisadores vão pegar a minha pesquisa, vão olhar o que eu fiz e vão ver se eu não fiz nenhuma besteira. E, cara, 99% das vezes você fez alguma besteira. Pode não ser muito grave, mas sempre tem alguma coisinha. Veja bem, você está dizendo aqui, então é uma afirmação muito forte porque o teu dado disse. Dá uma suavizada nisso aí. Essa tua análise estatística aqui, ela passa, mas a rigor ela não está muito certa. Será que você não consegue corrigir isso? Então, você faz esse bate-bola com o revisor. Na melhor das hipóteses, você faz uma vez só. O revisor te aponta o que você precisa fazer, você faz, ele aceita e segue o barco. E muitas vezes fica o bate-bola 2, 3, 4 vezes. O artigo vai e volta, porque às vezes tem ponto que você não quer abrir mão, né, e o revisor faz questão que você abra mão, fica nesse impasse. Então, esse é o tal da revisão por pares, né, o peer review. Então, se a pesquisa não passou por esse processo, ela é considerada uma evidência de baixa qualidade, porque ninguém mais viu, não passou pelo escrutínio, né, da comunidade. E assim nós vamos subindo, a gente vai falar vários desses tipos de estudos. Né? A gente fez uma medida só, a gente fez uma medida só, mas a gente comparou dois locais diferentes, e assim vai subindo até chegar no topo, que são as chamadas revisões sistemáticas ou meta-análises. Então, o nome já diz, meta-análise, análise das análises. Então, vou pegar um monte de estudos, vários estudos, jogar numa cumbuca e fazer uma análise estatística em cima da análise estatística dos estudos e tentar achar, vamos dizer assim, a média do que eles dizem. Lá para frente a gente vai falar um pouquinho de revisões sistemáticas, tá? Tranquilo até aqui? A gente vai falar de cada um desses desenhos lá. A gente também falou na última aula sobre pergunta de pesquisa, né, como é que a gente elabora pergunta de pesquisa, né, nosso mnemônico ali, né, do PICO, né, população, intervenção, controle ou comparador e desfecho, né, outcome, por isso rola. Aí ficou a atividade para vocês fazerem. Agora, depois do nosso encontro aqui, eu já começo a corrigir lá. Beleza? Hoje a gente vai começar com alguns desses desenhos aqui, né, que fazem parte dessa pirâmide, que é o que nós chamamos de desenhos observacionais.
que é um desenho observacional? O desenho observacional é aquele em que o pesquisador, o experimentador, ele não controla a intervenção, uma variável independente, né? E não tem como exercer controle experimental sobre as variáveis de confusão. Então, eu estou estudando a relação entre dois fenômenos. Vamos continuar com o nosso exemplo aqui, né? Carga horária de treinamento. Sobre performance no tiro, né? Então, nesse caso, se eu estou fazendo um desenho observacional, eu não tenho como controlar a carga horária de treinamento. Eu não tenho nenhuma gestão sobre isso. Eu não tenho como dizer, o G. Anderson vai treinar mais, a Júlia vai treinar menos, a Érica vai treinar no meio termo. Não tenho como controlar isso. Eu vou pegar do jeito que está. Eu vou chegar para vocês e vou perguntar, ou vou pegar os relatórios do T3 lá, e vai como eu vou querer medir isso, vai interferir nos resultados, tá? Isso é muito importante, de falar muito medida aqui. Mas eu coleto isso de alguma forma, e eu pego do jeito que está. Eu não tenho como garantir, a partir de hoje vocês vão começar a treinar mais. Não tem controle nenhum sobre isso. E eu não tenho também como controlar as variáveis de confusão. Então, eu pego lá o relatório da P3, está registrado lá a carga horária do treinamento, o treinamento foi feito, a data, mas eu não sei quantos tiros vocês deram. Não tenho a menor ideia. Eu não tenho como medir isso, eu não tenho como controlar isso. Aliás, às vezes até tenho como medir, mas eu não tenho como garantir que todos vocês deram a mesma quantidade de tiros. Naquela ideia de um controle ativo da variável. O máximo que eu consigo fazer é medir quantos tiros vocês deram e estatisticamente remover esse efeito. Isso eu consigo fazer. Beleza? Então, essa é a ideia de um desenho observacional. Vou pegar meu caderninho aqui, que esse vai ser. Então, primeiro desenho que eu posso usar, que é o mais básico do básico do básico, é o que nós chamamos de estudo transversal. Ou, em inglês, vocês vão ver lá na piramidezinha que eu mostrei ali, o cross-sectional. Ô, Anderson, faz uma gentileza pra mim, cara. Já que você tá todo ativo aí. Vai anotando se, à medida que o pessoal for perguntando, ou material que, só pra eu lembrar depois de eu postar no Classroom, né? Só anota aí aquela pirâmide da hierarquia das evidências pra eu postar lá. E a referência dela. Se aparecer mais coisas aí, a gente vai anotando. Esqueci de pedir o homem nota no começo da aula. Pode deixar, eu vou virar o anotador ou o secretário. Valeu. Então, primeira forma que eu tenho de fazer esse estudo é um estudo transversal. Então, eu vou pegar simplesmente quanto que os policiais treinaram e qual foi a nota deles no exame anual. Então, qual foi a carga horária de tiro que eles tiveram no ano passado, qual foi a nota deles no exame anual, se tiver, né? E vou pegar essas duas medidas e fazer uma correlação entre elas. Certo?
O que eu não consigo verificar aqui nesse estudo transversal? Nesse exemplo. O que eu não estou conseguindo visualizar aqui nesse estudo? Até eu esqueci de fazer essa ressalva antes. Galera, preste mais atenção no que está sendo feito do que no nome, tá? O transversal ele é bem corriqueiro, mas muitos desses nomes vai variar de área para área. Então preste mais atenção no que está sendo feito. Então, peguei a carga horária de treinamento no ano passado, peguei o desempenho da galera no tiro ano passado, e eu fiz uma relação com essas duas coisas. Uma correlação entre elas. Certo? O que eu não estou medindo aqui? Daqueles 3 elementos da causalidade. Ordem, associação, e não espúria. Eu consegui achar uma associação, correto? Então, essa parte aqui tem. Eu consegui estabelecer uma relação de ordem? Sim, sim. Sim, você não vai conseguir avaliar a relação causal, mas qual dos elementos está faltando ali? A gente está decompondo isso um pouquinho. A primeira coisa que está faltando é a ordem. Eu não sei se esses policiais que tiveram um desempenho melhor no tiro, eles tiveram por causa do treinamento. Eles podiam já ter um desempenho melhor antes. Entende? Eles já tinham um desempenho melhor antes. Não sei se eles tiveram. Então não foi, pode não ter sido meu treinamento que fez isso. Eu também não tenho como descartar que essa relação não é espúria. De novo. Eu posso ter policiais treinando por fora. O cara tá indo no stand lá, uma vez por mês, uma vez cada 2 semanas, treinar. Esse cara tá tendo um treinamento muito maior do que os outros e não tá entrando na conta. Eu tô usando só a planilha da P3 lá. Certo? Então, esse é um desenho muito fraco. Agora, o que eu posso fazer aqui? Uma das formas, vamos deixar esse estudo um pouquinho melhor. Eu posso adicionar um controle, um comparador. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar as notas, a gente está usando as notas do ano passado, 2023, 2024, então vamos pegar as notas de 2023, um ano antes, e já vamos ver quem estava melhor e quem estava pior. Beleza? E vamos dividir. Então vamos pegar um grupo de policiais que já estavam melhor, um grupo de policiais que já estavam pior, e vamos fazer essa mesma ideia, de relacionar a carga horária de treinamento com a performance deles. O que eu fiz aqui? Aonde que eu estou mexendo aqui? Eu estou dando um tapa nessa condição aqui. Estou melhorando ela. Agora eu estou controlando para um fator que é a performance anterior. Estou controlando bem? Não. Controlando bem mais ou menos. Mas já é alguma forma de controle. Por isso, se vocês olharem lá se vocês olharem lá na se vocês olharem lá na nossa pirâmide de evidências, se você pegar um cross-section, né, uma transversal, uma comparação entre tratamento e controle, se eu tiver algum tipo de comparação, ele já é melhor do que eu pegar uma única medida, uma única transversal. Tá vendo aqui? Estou subindo no nível de qualidade, ainda que os dois sejam observacionais.
certo? Uma outra forma que eu tenho de fazer isso aqui é eu observar esse pessoal por um tempo, certo? Eu posso pegar a minha carga horária de treinamento policial e eu posso perguntar para os policiais quantas vezes eles foram em stand por conta própria, ou que eles tiveram algum tipo de treinamento que não foi registrado, beleza? Eu pergunto isso para um grupo de policiais específicos. Eu não vou conseguir pegar todo mundo para fazer isso, dificilmente eu vou conseguir isso, beleza? E eu vou dividir esse pessoal, tá? Em um grupo que teve mais treinamento, outro grupo que teve menos treinamento, beleza? E eu vou olhar como é que foi o desempenho desse pessoal nos últimos anos. Vou olhar para trás, certo? Isso aqui a gente chama de estudo de coorte retrospectiva. Beleza? Uma coorte é um grupo. Então eu tenho um grupo de policiais que treinam mais e um grupo de policiais que treinam menos. E eu estou olhando para trás, né, como é que foi o desempenho deles. E do mesmo jeito, eu posso fazer o contrário. Eu posso pegar esses mesmos grupos de policiais e, em vez de olhar para trás, começar a olhar para frente. Então, a partir de agora, eu vou começar a monitorar o desempenho dessa galera todo mês, se eu conseguir. Coloco um número maior de testes lá. Aí, nesse caso, é o que a gente chama de coorte prospectivo. De novo, não se atentem aos nomes, tá? Se atentem ao que está sendo feito. Qual que é a grande vantagem da coorte prospectiva? Eu consigo garantir, em relação à retrospectiva, eu consigo garantir mais o efeito da ordem. Da ordem temporal. Aqui está mais claro, porque o critério que eu utilizei para dividir esse pessoal, ele foi antes do fenômeno que eu observei, tá? Fica um pouquinho mais claro. Mas, de novo, é difícil eu garantir que todas as outras explicações possíveis, né, aquelas variáveis de confusão, estejam controladas. Então, isso aqui fica um pouco melhor do que no fluido transversal, mas ainda assim não é tão simples. Eu também posso fazer o contrário. Então aqui eu dividi os grupos de acordo com mais ou menos treinamento. Mas eu posso dividir os grupos de acordo com a performance deles. Eu posso dividir o grupo de acordo com a performance deles. Eu posso ter um grupo com uma performance maior, um grupo com uma performance menor, beleza? E agora eu vou olhar o perfil de treinamento deles. Vou chamar isso aqui de boa performance, isso aqui de performance ruim. Aquela ideia da variável dicotômica. Ou é um ou é outro. Nesse caso, eu estou dividindo os grupos não com base na minha variável independente, não com base na minha carga horária de treinamento. Eu estou dividindo com base no meu desfecho. Tá? Essa é a grande diferença entre esses dois desenhos. Isso aqui nós chamamos de estudo de caso controle. Então, isso aqui seria o meu caso, né? Os policiais que tiveram elevada performance. Esse aqui seria o meu controle, os policiais que tiveram performance ruim. Ou posso fazer o contrário, os policiais que tiveram performance acima
da nota de corte ali, e os policiais que não atingiram, né, tiveram resultado insuficiente. Geralmente o que vai definir entre esses tipos de estudos é a quantidade de casos que eu tenho. Beleza? Então, se eu tenho um evento que ele é muito raro, estatisticamente, ele acontece com pouca frequência, eu pegar um estudo um desenho dessa forma, eu não vou conseguir observar o fenômeno suficiente, porque ele acontece muito raro. Vou pegar um exemplo prático, tá? Um estudo nosso, nós avaliamos o efeito da presença de uma policial feminina numa ocorrência sobre a probabilidade do suspeito resistir à equipe, resistir ou ir para cima da equipe. Tá? Só um spoiler aí, a gente não achou efeito nenhum, tá? Então não faz diferença ter perfil na equipe ou não. Ao contrário do que a minha experiência dizia, que a experiência de muitos colegas dizia, eu esperava encontrar algum efeito, a gente não encontrou nada, zero. Publicou, professor? Publiquei. Foi publicado em janeiro, eu acho que foi. Manda fazer. Anota lá que eu mando a publicação para vocês. Então, estatisticamente, a resistência às ocorrências que envolvem algum tipo de uso da força, elas são muito raras. No nosso estudo ali, a gente encontrou coisa de 2%, acredito eu, não lembro de cabeça. Então, estatisticamente é muito raro. Então, se eu tivesse pego um número de ocorrências ali envolvendo prisão, e tivesse esperado para ver as que tiveram resistência, pegar ocorrências com policial masculino e com policial feminino, né? Ou se olhar, fizesse uma corte, né? Pegasse um grupo de ocorrências, uma amostra de ocorrências, e esperasse para ver se gerasse resistência, eu ia ter muito pouco. Não ia ser suficiente para fazer análise. Então, nesse caso, nós fizemos um estudo de caso controle. Então, eu fiz o contrário. Peguei as ocorrências que tiveram resistência, as ocorrências que não tiveram resistência, daí eu comparei se tinha presença de policial feminino ou não. Uma forma de você forçar você tem um número suficiente ali de casos para você estudar. Tá bom? Então, exemplo aí de um estudo caso controle. A gente também pode ter o que a gente chama de séries temporais. Aqui eu vou ter que fugir um pouquinho do nosso exemplo. Até dá para, mas vou ter que forçar um pouco a barra aqui. O que são as séries temporais? Eu vou pegar um único caso, uma única unidade, pode ser um policial só, pode ser um batalhão, pode ser uma corporação inteira, tá? Mas eu vou tratar isso como um bloco só, beleza? E eu vou observar como as notas variam ao longo dos tempos, tá? Então, eu vou fazer múltiplas medidas ao longo do tempo. Ups. Essas medidas, geralmente, elas são em intervalos regulares. Então, eu vou fazer medidas diárias, medidas semanais, ou mensais, ou bimestrais, anuais, por aí vai. Como vocês preferirem. Então, isso é mais comum quando eu estou pesquisando criminalidade. Eu poderia fazer isso no nosso exemplo ali de carga horária? Até poderia, mas não ia fazer muito sentido. Então eu teria que pegar o batalhão inteiro e somar a nota de todos os policiais. Então a nota do batalhão seria a soma da nota de todos os policiais, ou a média, e daí eu ia ver como isso flutuaria ao longo do tempo. É meio forçado, tá? Não é um troço que faria muito sentido. Porque se eu tenho os dados individuais ali, não faz sentido eu agregar isso no nível de unidade. Eu estou perdendo o poder de análise nessa brincadeira. Estou tendo o mesmo trabalho e perdendo o poder de análise. Mas na criminalidade isso é muito bom. Então, vamos ver como é que está o número de homicídios do batalhão. Como é que está o número de roubos na minha companhia. Você tem aqueles gráficos, né? Geralmente assim.
E daí a importância de você estudar causalidade, né? Porque na polícia, até por questão política, né? Então, quando cai, né, parabéns para nós, né? Nosso batalhão está atuando muito bem, o governo está fazendo o investimento certo, né? Por isso caiu. Quando sobe, né, algum efeito sazonal, né? Algum efeito sazonal, culpa do governo anterior, ou a importância de você estudar causalidade, né? Você não entrar nesse tipo de discussão. E, na verdade, às vezes isso aqui não está tendo efeito nenhum, é só uma variação, uma flutuação natural dos dados. A gente vai ver isso na tratar de estatística. Beleza? Então, dentro das séries temporais, eu consigo, em cada um desses pontos, fazer a mesma análise. Por exemplo, aqui, criminalidade e, por exemplo, número de viaturas. Tá certo? Então, em cada ponto desse, eu vou ter número de viaturas. Por exemplo, eu vou pegar por semana, quantas viaturas foram empregadas essa semana? Quantos crimes aconteceram? Eu vou ter todos esses pontos aqui e consigo analisar estatisticamente como é que isso aqui evoluiu ao longo do tempo. Para que serve isso? Quem se arrisca? Pensando no nosso efeito de causalidade. Quem se arrisca? Eu arrisco para tentar chegar o mais próximo possível de mostrar que está tendo uma tendência de causalidade. Não está mostrando uma causalidade, mas está chegando bem mais perto de falar, ó, todos esses critérios estão mostrando, estão caminhando, estão direcionando para tal fenômeno. Não estou falando que existe aquela máxima do direito, vestígios e indícios, né? Vestígios de indícios bastante fortes. O que eu estou vendo aqui, primeiro, eu estou tendo um pouquinho mais de certeza sobre a ordem temporal das coisas, principalmente se eu tiver uma variação bacana da minha variável independente. Tá? Então, se o número de viaturas começou a crescer, a criminalidade começou a cair, eu já tenho um indicativo de ordem temporal um pouquinho maior. Se fica variando ao longo do tempo, daí já fica mais difícil você estabelecer uma ordem temporal. E aqui o que eu estou fazendo, na verdade, mais forte é controlando uma variável de confusão muito importante na segurança pública, que é o efeito sazonal. Tá? Então aqui eu estou controlando para a sazonalidade. O professor, essa sazonalidade a gente consegue ver ela através do desvio? Na verdade, você não vai nem chegar a enxergar. Você não vai nem chegar a enxergar, cara. Você vai trabalhar com modelo estatístico que vai te mostrar quanto que isso flutua ao longo dos meses. E dentro daquela ideia do diagrama de Venn, né, que aqui eu estou trabalhando com a criminalidade. Aqui eu estou trabalhando com o meu número de viaturas, né? Estou querendo saber isso aqui. A intersecção. Isso. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor desse troço aqui. Maravilha. Vou botar esse lado. Imagine
que eu tenho várias outras coisas aqui, que às vezes eu não sei nem o que é, que elas variam muito ao longo do tempo, tá? Mas todas elas têm uma grande influência do tempo. Isso aqui é o que a gente chama de sazonalidade. Vai ser o tempo. Ou quando as pessoas andam no meio da rua, saidinha, maior quantidade de dinheiro circulando, maior quantidade de mercadoria circulando, por aí vai. Coisas que variam ao longo do tempo. Quando eu pego o tempo e eu simplesmente removo ele dessa análise, tudo aquilo que está de alguma forma relacionado ao tempo também vai embora. Cara, apanhando de 20 aqui da caneta. Tudo isso que eu... tudo aquilo que está relacionado ao tempo, ele acaba indo embora. Tá? Sobrando só aquilo que eu queria mesmo, que era o efeito do número de viaturas sobre a criminalidade. Só que aí lembra que eu falei do problema de você controlar estatisticamente as coisas? Aí começa a aparecer. Eu acho que toda polícia tem a mesma coisa. O que a gente tem todo final de ano? Operação verão, veraneio, aí depende da onde a operação pessoal chama. Então, todo final de ano, eu tenho um aumento de viatura circulando. Eu tenho operação Natal, eu tenho um aumento de viatura circulando. Então, na hora que eu removo o efeito do tempo, o que eu posso estar removendo junto? Um pedaço do efeito número de viaturas. Estou tirando um pedaço do efeito daquilo que eu estou estudando. O meu controle estatístico está interferindo na minha análise. Por isso eu falei lá atrás, o controle experimental ele é mais ele é melhor. Aqui eu posso acabar estatisticamente tirando alguma coisa que fazia parte do que eu estava analisando inicialmente. Beleza? Então, série temporal, eu estou trabalhando com um grupo só. Beleza? Eu posso ter o que a gente chama de série temporal interrompida. Tá? Alguns autores vão chamar isso de desenho quase experimental. Eu prefiro me ater à nossa classificação lá. Se fui eu que comecei alguma coisa, é experimental. Eu tenho esse controle. Se não fui eu, se a coisa começou porque tinha que começar e eu só observei, observacional. Então, o que é a ideia da série temporal interrompida? Em algum momento aqui nessa série, eu começo um novo tipo de intervenção. Vamos dizer lá, operação verão. E agora, além de tudo, eu tenho um antes e um depois. Além da variação natural dos dados ao longo do tempo, eu vou ter como comparar um antes e um depois. Tá? A gente chama de série temporal interrompida. Beleza? Se eu fizer isso com vários locais, com várias unidades diferentes, eu vou ter como comparar uma com a outra antes e depois. Tá? A gente vai chamar, um caso especial, a gente chama isso aqui de diferença em diferenças. Tá.
e diferenças. Esse nome aqui, se atentem para eles, que ele é bem, é um desenho bem comum na área, tá? Diferenças e diferenças. Então, nada mais é do que uma série temporal interrompida. Então, eu tenho um antes, uma intervenção e um depois, e eu tenho vários locais diferentes. Basicamente essa é a ideia. Beleza? Essa intervenção ela pode começar porque o pesquisador definir que ela ia começar aqui, ou ela pode começar porque ela começou e eu só estou acompanhando. Beleza? Qual que é a diferença? Se eu tenho o poder de definir quando vai começar, eu consigo esperar para que ela comece no momento mais oportuno. Eu posso esperar, por exemplo, que esses dados aqui eles estejam mais estáveis. Tá? Posso esperar uma estabilidade maior, eu posso esperar o que for mais conveniente para mim. Tá? Ou, não, eu vou começar isso aqui fora vou esperar acabar a operação verão para começar, para não ter esse confundidor da viatura de outras unidades atuando na minha área. Se eu estou só observando, paciência. Ou às vezes, eu tenho um estudo, não cheguei a publicar, mas que a gente começou com uma intervenção, só que a gente estava com um problema para resolver, não podia esperar a melhor oportunidade para começar e tal. Por mais que a decisão tivesse comigo, eu não tinha muita liberdade, né, para definir quando ia começar. Então foi um estudo mais observacional do que qualquer outra coisa. Tranquilo até aí, galerinha? Uma outra coisa que eu posso fazer também é eu coletar, eu fazer séries temporais como essa, mas para vários indivíduos, várias unidades. Então, eu tenho lá 3, 4 indivíduos que estão medindo as mesmas coisas, tá? Ao longo de vários anos, várias unidades de tempo, anos, dias, semanas, aqui. E eu tenho várias variáveis independentes, tá? Vocês vão achar também o nome preditor para variável independente. E eu tenho várias dessas, eu não tenho só uma, eu tenho várias. Tá? Não é só o número de viaturas, não, eu tenho o número de viaturas, número de policiais a pé, número de apreensões, várias medidas. Tá certo? Quando eu tenho esse troço, que acaba virando uma tabela gigante, já fica até difícil de eu colocar em gráfico, porque eu tenho mais um valor aqui, né? Quando eu tenho essas várias medidas, várias unidades, vários preditores, né, inúmeras variáveis independentes ao longo do tempo, eu chamo isso de um estudo de painel, tá? Ou painel de dados. Esse nome aqui também é bom vocês saberem, porque é bem comum na área. Então, dos desenhos observacionais, os 3 nomes que eu acho que seria bom vocês saberem seria o transversal, né? Diferenças, né? A série temporal interrompida e o painel de dados. Esses 3 é que vocês vão encontrar bastante na literatura. Tá certo? Pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Choros? Não? Ô, Leotério, só na hora da prova. Na hora da prova. Fala lá, Daniel. Tá. Dúvida só na hora da prova. Cara, hoje a gente tem uma puta de uma ferramenta chamada ChatGPT. E qualquer dúvida que você tiver sobre
você pode perguntar para ele, me explique como é que funciona um estudo de diferenças e diferenças. Me explique como é, cara, ele vai te dar um geralzão. Né? Não é a verdade revelada, mas, pô, já te dá um norte bem bacana. E vocês vão ver, cara, que no meio científico a gente tem o mesmo problema que a gente tem na polícia, no meio tático, que é a síndrome do eu que fiz, né, do eu que inventei. Então, em algumas áreas, eles inventam os nomes com as coisas que já tem nome. Ou criam uma pequena variação de alguma coisa e dão um nome para aquele negócio. Aí não tem, cara, não tem como vocês decorar nome de tudo que é tipo de desenho, de tudo que existe. Então, pensem mais no que está sendo feito. De que forma que eu estou analisando meus dados, o que eu estou enxergando, como é que eu estou dividindo os meus dados. Beleza? Deixa eu ver se eu não esqueci de nenhum dos desenhos. Medida única sem comparação ao estudo transversal. Estudo transversal com comparação. Antes e depois é a série interrompida. Veja que aqui, nessa pirâmide do Radcliffe, ele nem se deu muito ao trabalho de dar nome para as coisas, mas meio que descreveu o que está sendo feito. Né? Então, comparação transversal de tratamento e controle, ou antes ou depois do tratamento. Está descrevendo o que está fazendo. Melhor do que ficar dando nome. Antes ou depois do controle, diferenças e diferenças. Antes ou depois. Isso. Esses estudos longitudinais que ele está falando aqui. Estudo longitudinal é qualquer estudo que observe por um longo período de tempo, tá? É uma ideia de séries temporais, painel de dados, vários estudos que caem nessa ideia de estudo longitudinal. Tá? É um estudo que observa as mesmas unidades por várias unidades de tempo, né? Vários períodos de tempo mais longos. Estudos longitudinais. Na próxima, vocês percebam que um estudo bem conduzido, mesmo de observacional, ele pode ter uma qualidade alta. Tá? Eu posso usar para tomar a decisão nível mais alto, nível mais estratégico. Só vou ter que examinar com mais rigor depois. Né? Ter que tomar a minha decisão e acompanhar, né? Ver o resultado da decisão foi tomada. Vou fazer um piloto, alguma coisa, mas já dá para tomar uma decisão mais robusta para esse tipo de estudo que a gente viu hoje. Beleza? Próxima aula a gente vai trabalhar com desenhos experimentais. Vai ficar um pouco mais complicado, vamos dizer assim. E daí a gente trabalha também com revisões sistemáticas, meta-análise, tá? E se der tempo, a gente já começa a falar de amostragem, medição e qualidade. A gente vai falar uns 2 pontos sobre isso, porque essa é a parte mais importante do curso aqui. Beleza? Já adiantando para vocês, então a gente tem nossa próxima aula no dia 30. A gente vai ter a nossa aula no dia 7. E daí dia 14 e dia 21 de julho eu não vou conseguir estar com vocês aqui, tá? Então a gente vai pular 2 semanas. A gente tem dia 7 de julho e depois dia 28 de julho de volta, tá? Dia 14 eu vou estar num curso pelo Alert aqui. Acompanhando o curso deles. E no dia 21 eu vou estar na Universidade de Michigan, lá fazendo um curso de estatística bayesiana. Então também vou estar disponível nessa data. Só para vocês se programarem. Beleza? Professor, diga. Você comentou aqui das datas, e aí a minha dúvida é quando que o curso se encerra? Ele se encerra no dia 28, então? A gente colocou 10 encontros, né?
a ideia inicial são 10 encontros. Se a gente conseguir vencer a matéria antes, a gente encerra antes, sem problema. Mas a ideia inicial são 10 encontros. Até eu estou conseguindo dar uma adiantada em relação ao planejamento inicial, para a gente poder pegar alguns artigos lá no final e discutir juntos. A ideia inicial são 10 encontros. Então a gente vai pular essas 2 semanas, mas vai continuar fechando os 10 encontros. Entendi. Não, muito obrigada, então. Lista de presença vai ser controlada aqui pela presença nas reuniões. Beleza? Deixa eu explicar da lista de presença rapidinho aqui. A gente tá organizando exatamente como é que vai ser realizada essa lista aí, mas até agora, da primeira aula e dessa, a gente está pegando os e-mails que estão entrando aqui nas reuniões. A gente teve alguns problemas de internet, tecnologia na primeira aula, a gente ficou um pouco com problema, né? Tivemos alguns problemas, mas foi tudo tranquilo hoje, né, Leotério? Hoje tá tudo bem. O Airby aqui é mais leve, eu estou na universidade, né? Então aqui não vai dar problema de conexão, só se ficar a internet no campo inteiro. Sim. Mas se tiver alguém aqui me ouvindo e não fez a inscrição do curso ainda, então tem que colocar o nome naquele link para a gente controlar os certificados ao final e etc, tá bom? Quanto à lista de presença, a gente não fez ela na semana passada e hoje a gente está pegando aqui o nome que está participando da aula de agora. Até porque a ideia, né, Leotério, não foi fazer um curso formal a esse nível. Inclusive a gente vai disponibilizar a aula online, vai ter no YouTube também, mas é importante manter, para quem se inscreveu oficialmente no curso, para receber o certificado, manter o nome no cadastro formal que a gente mandou aí para os senhores e senhoras aí, tá bom? Só lembrando ali, reforçando o que o Daniel falou, a gente, sempre possível, a gente vai tentar disponibilizar as aulas no YouTube, mas a gente não se responsabiliza por problema técnico, tá? Então, se porventura der algum problema na gravação e tal, a gente não tem muito o que fazer, tá? Então, busquem estar aqui presentes, nem que seja câmera fechada e fazendo outra coisa ao mesmo tempo, mas tentem estar aqui e tentar participar na medida do possível. Aí não esqueçam das atividades na Khan Academy e no Classroom lá, por favor. Sim. E aí, senhores, eu acredito que assim, sempre fui um defensor da atividade real, né, ao vivo. Acho que é muito mais vantajosa e mais proveitosa. Mas para aquelas pessoas que não conseguirem ver a aula assim, tem lá a segunda alternativa, que é o YouTube. Mas não é a opção A, espero que não seja a opção A, porque a gente também não responsabiliza, como o Leotério falou, né, dos problemas técnicos aí. Eu acho que a gente deve ter perdido parte da aula do primeiro encontro, inclusive, né, Leotério? A gente vai ter que tentar editar, né, pegar os fragmentos de gravação e tentar editar, na verdade. Mas eu acho que agora a escolha da plataforma, acho que já foi feita, gente, a gente pode utilizar essa aqui mesmo. É uma plataforma que ela tem a proposta de fato de ser leve, e essa acho que pode ser útil para nós. Mas não deixar de avisar também, porque o Leotério está falando toda hora. O Classroom está lá, né, Leotério? O Classroom está lá. Materiais. Isso, à medida que a gente for falando aqui, que for aparecendo, eu vou postando material lá, tá? Sempre dê uma olhada lá, deixa os alertas da Classroom ligados lá para saber. E para aqueles inscritos que não podem estar presencialmente, está lá no YouTube o que a gente conseguir mandar para lá. E demora também, né? Não vai ser instantâneo, não vai ser hoje. Enfim, a gente vai tentar subir para o YouTube, mas à medida que a gente for conseguindo fazer, né, Leotério? E obrigado mais uma vez, sempre tenho que agradecer ao Leotério. Leotério, muito obrigado, cara, pela sua disposição aí, sua coragem. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes hoje com a gente aqui. Show de bola, vamos seguir nesse caminho e logo logo a gente chega na linha de chegada. Que na verdade não é a chegada, né? É só o início. A gente chega no início. Nunca acaba, né, cara? Nunca acaba. Então, beleza, pessoal. Boa semana para todo mundo aí. Abraço. Obrigado, gente. Bom dia.
Boa tarde aí, boa semana para todos aí. Valeu. Valeu.